Fomos visitar nossa família em um final de semana. Assim que chegamos, minha mãe me disse para deixar as crianças e levar a comida que eles haviam pedido. Quando saí, minha mãe bateu nas costas da minha filha de 6 anos com uma cadeira porque ela se recusou a limpar o quarto da minha sobrinha, enquanto todos riam e assistiam ela se esforçar no chão. Meu pai disse: a dor ensina mais rápido do que qualquer palavra. Quando voltei e vi o estado da minha filha, perdi a cabeça e disse: que tipo de pessoas são vocês? Minha mãe respondeu com um tom ríspido: bem, claramente você não conseguiu ensinar a lição, então nós vamos fazer isso por você, contente? Eu apenas sorri. Aprendi, tudo bem, e eles nunca vão esquecer a lição. A viagem para a casa dos meus pais naquela manhã de sábado tinha sido tranquila. Minha filha, Emma, estava sentada no banco de trás, cantarolando junto com o rádio, enquanto meu filho de 4 anos, Tyler, cochilava na cadeirinha. Eu estava ansiosa por essa visita, acreditando que o tempo em família seria bom para as crianças. 3 horas na estrada me deram bastante tempo para imaginar como seria agradável reencontrar todos. Minha irmã Beta havia voltado a morar com nossos pais há 6 meses, depois do divórcio, trazendo sua filha de 8 anos, Madison. Mamãe havia mencionado ao telefone como era maravilhoso ter a casa cheia de novo, como Madison iluminava os dias deles. Ela nos convidou para passar o final de semana, insistindo que não a visitávamos o suficiente ultimamente. A culpa pesou em mim. Entre meu trabalho como higienista dental e a rotina de construção do meu marido, Mark, os finais de semana eram preciosos. Mas minha mãe tinha um jeito de me fazer sentir que os estava negligenciando. Mesmo conversando toda semana, arrumei as malas das crianças, deixei Mark em casa para terminar um projeto e fiz a viagem. A casa deles estava exatamente como sempre esteve. A mesma cerca branca, as mesmas aelias crescendo demais nos degraus da entrada, a mesma guirlanda na porta que minha mãe nunca mudava, independentemente da estação. Desprendi Tyler da cadeirinha enquanto Emma saiu correndo sozinha, já animada para ver a prima. Mamãe abriu a porta antes mesmo de conseguirmos bater. Ela me puxou para um abraço que parecia mais por obrigação do que caloroso, depois se inclinou para olhar as crianças. Emma, como você cresceu. E Tyler, ainda tímido, pelo visto. Ela se endireitou e nos conduziu para dentro da casa. Beta e Madison estão na sala. Podem ir, meninas. Brinquem juntas. Emma saiu disparada sem hesitar. Eu carregava Tyler, que havia acordado irritado da soneca, pelo corredor familiar. A casa cheirava a café e algo floral, provavelmente aquele aromatizador de ambiente que minha mãe tinha se tornado obcecada ultimamente. Beta estava sentada no sofá, rolando o celular, enquanto Madison se espalhava pelo chão com um iPad. Minha irmã mal levantou os olhos. Oi, disse ela, mantendo os olhos grudados na tela. Viagem longa. Mas não foi tão ruim. O trânsito estava leve. Coloquei Tyler no chão, esperando que ele se acostumasse ao ambiente. Ele se agarrou à minha perna em vez disso. Meu pai surgiu do escritório, com os óculos de leitura sobre o nariz. Sempre foi um homem de poucas palavras, sério e prático. Ele acenou para mim, bagunçou o cabelo de Tyler e voltou ao que quer que estivesse consumindo seus sábados em papéis. Que bom que vocês vieram, disse minha mãe, surgindo ao meu lado. Na verdade, você poderia me fazer um enorme favor? Pedimos almoço naquele restaurante chinês da Wavell Avenue, mas eles não entregam tão longe. Você poderia buscar? Já está pago. É só pegar. Hesitei. Acabei de chegar, mãe. Não pode esperar alguns minutos? O pedido já está lá há 20 minutos. Você sabe como os rolinhos de primavera ficam moles. Ela já estava pegando o celular para me mostrar o endereço. Por favor, querida, estamos todos morrendo de fome. Tyler ainda estava agarrado à minha perna, e Emma já havia desaparecido para o andar de cima com Madison. O pedido parecia razoável, mesmo que o timing não fosse ideal. Tudo bem, deixe eu usar o banheiro primeiro e já vou. Não tem tempo para isso. Vá agora e use quando voltar. É só 15 minutos ida e volta. Algo na insistência dela me incomodou, mas não discuti. Aprendi há muito tempo que contestar os pedidos da mãe só resultava em sermões sobre respeito e gratidão. Peguei minhas chaves e voltei para o carro.
O restaurante chinês ficava, na verdade, a 25 minutos de distância, e o trânsito de fim de semana piorou tudo. Quando finalmente peguei as 3 sacolas de comida e voltei, quase 50 minutos haviam se passado. Senti raiva de mim mesma por ter sido tão facilmente manipulada para fazer a tarefa. Entrei pela porta da frente com as sacolas, chamando que havia retornado. A casa estava silenciosa, silenciosa demais. Então eu ouvi um pequeno barulho vindo do andar de cima. Deixei a comida na mesa da entrada e subi as escadas 2 degraus de cada vez. O som me levou até o quarto de Madison. A porta estava entreaberta. O que vi vai me assombrar para sempre. Emma estava de 4, com as mãos e joelhos no chão, lágrimas escorrendo pelo rosto, tentando pegar brinquedos e roupas espalhados por todo lado. O corpo inteiro dela tremia. Madison estava sentada na cama, balançando as pernas, com uma expressão de satisfação arrogante. Bethan permanecia na porta, braços cruzados. Mas foi a postura da minha mãe que fez meu sangue gelar. Ela estava em pé sobre Emma, segurando uma das cadeiras de madeira da escrivaninha de Madison, ligeiramente levantada, como se estivesse pronta para bater novamente. Mãe, minha voz saiu estrangulada. Ela se virou para mim, sem nem demonstrar culpa. Ah, que bom! Você voltou. Só estamos ensinando a Emma algumas maneiras. Empurrei-a de lado e me ajoelhei ao lado da minha filha. Emma caiu nos meus braços, chorando tão forte que mal conseguia respirar. Levantei a parte de trás da camisa dela. Uma enorme marca vermelha se estendia pelos ombros e coluna. A pele já estava escurecendo, formando um hematoma que duraria semanas. Minhas mãos começaram a tremer enquanto encarava a lesão. O que vocês fizeram? Perguntei, olhando para minha mãe, depois para Bethan, e então para Madison, que agora observava fascinada, sem preocupação. Ela se recusou a limpar o quarto da Madison, disse minha mãe, como se explicasse algo óbvio para uma criança pequena. Madison pediu educadamente, e Emma disse não. Isso é desrespeitoso. Então decidimos que ela precisava aprender. Aprender o quê? Ela tem 6 anos. Agora eu gritava, apertando Emma ainda mais. Você a bateu com uma cadeira. Eu a disciplinei. Existe diferença, respondeu minha mãe, colocando a cadeira no chão com cuidado, como se fosse de vidro. Crianças precisam entender consequências. Meu pai apareceu na porta. Devia ter ouvido a confusão. Olhei para ele desesperada, esperando algum sinal de sanidade, algum apoio, alguma indicação de que ele pararia com essa loucura. Em vez disso, ele deu de ombros. A dor ensina mais rápido do que palavras jamais poderiam. A crueldade casual daquela frase me tirou o ar dos pulmões. Esses eram meus pais. As pessoas que me criaram, que supostamente me amavam, pelas quais eu havia dirigido 3 horas para visitar por me sentir culpada por não vê-los o suficiente. Emma estava sendo teimosa, disse Bethan, ainda parada na porta, sem demonstrar um pingo de preocupação pela sobrinha. Madison só queria ajuda para organizar o quarto, acrescentou. Não é um grande problema. Emma está sendo mimada. Olhei para Madison, ainda sentada na cama, cercada por brinquedos e roupas que claramente haviam sido espalhados de propósito. Isso tinha sido uma armadilha. Eles haviam espalhado a bagunça de propósito para obrigar Emma a limpar. Que tipo de pessoas são vocês? A pergunta saiu baixa, mortal. O rosto da minha mãe endureceu. Bem, claramente você não conseguiu ensinar a lição, então nós faremos isso por você. Fique feliz por nos importarmos o suficiente para criar seus filhos corretamente. Algo clicou dentro de mim naquele momento. Não era a primeira vez. Crescendo, eu tinha recebido a disciplina da minha mãe mais vezes do que consigo contar, o cinto, a colher de madeira, a humilhação. Eu havia normalizado aquilo, engolido, me convencido de que era assim que as coisas eram naquela época. Mas ver aquilo infligido à minha filha, ver aquela marca vermelha nas suas costas minúsculas, algo dentro de mim quebrou e se reconstituir em algo mais duro. Sorri. Na verdade, sorri. Minha mãe parecia surpresa com a expressão no meu rosto. Bom. Obrigada, disse suavemente, ainda segurando Emma. Você me ensinou algo valioso hoje. Levantei-me, erguendo Emma comigo, mesmo que ela já estivesse grande para isso.
Tyler apareceu no corredor, sentindo que algo estava errado. Peguei sua mão. Estamos indo embora agora. Não faça drama. A comida acabou de chegar. Você não vai desperdiçá-la. Disse minha mãe. Você está absolutamente certa. Não vou desperdiçar. Passei por ela, por Beta, pelo meu pai, que já havia se virado, como se aquela conversa o entediasse. Carreguei uma escada abaixo, com o Tyler seguindo atrás, e peguei a comida chinesa na mesa da entrada. Para onde você está levando isso? Minha mãe seguiu-me, a voz elevando-se. Para casa, onde meus filhos estarão seguros. Coloquei as crianças no carro, prendendo-as no cinto apesar do choramingo de Emma e das perguntas confusas de Tyler. Minha mãe permaneceu na varanda da frente, mãos na cintura. Você está exagerando. Isso é ridículo. Eu sou sua mãe. Virei-me para encará-la uma última vez antes de entrar no banco do motorista. E Emma é minha filha. Lembre-se disso. A viagem de volta foi longa. Emma chorou até adormecer na primeira hora. Tyler continuava perguntando o que estava errado, por que estávamos saindo, se Madison estava doente. Eu não sabia como explicar o mal para uma criança de 4 anos. A cada poucos quilômetros, olhava pelo espelho retrovisor para o rosto manchado de lágrimas de Emma. Seu corpinho estava encolhido sobre si mesmo, protetor e quebrado. Meus nós dos dedos estavam brancos no volante. A comida chinesa estava no banco do passageiro, e o cheiro me causava náusea. Parecia ter passado apenas 30 minutos quando parei em um posto de gasolina para checar novamente as costas de Emma, levantando sua camisa sob a luz fluorescente do banheiro. O hematoma já estava se formando, o vermelho inicial escurecendo nas bordas, onde o impacto havia sido mais forte. Uma mulher mais velha entrou enquanto eu examinava a lesão. Seu rosto ficou pálido. Alguém machucou sua bebê? Ela sussurrou. Minha mãe, eu disse, as palavras com gosto de veneno. A mulher me entregou um papel com o número de uma linha de apoio a vítimas de violência doméstica antes de sair apressada, abalada. Fiquei ali segurando aquele papel, encarando meu reflexo no espelho manchado, me perguntando como deixei chegar a esse ponto. Quantos sinais ignorei? Quantas vezes minha mãe comentou que a Emma era mole demais ou precisava de mão mais firme e eu contornei. No carro, tentei ligar para o Mark 2 vezes, mas o celular dele caía direto na caixa postal, provavelmente preso na oficina do porão com fones canceladores de ruído, concentrado num projeto de marcenaria que consumia o fim de semana. Na terceira tentativa deixei um recado, a voz tremendo tanto que mal consegui formar as frases. Algo aconteceu. Algo ruim. Estamos voltando. Me espere do lado de fora. A rodovia parecia não ter fim à frente. Outras famílias passaram em carros, provavelmente voltando de visitas normais a avós normais que não agrediriam crianças. Eu me senti desligada da realidade, como se estivesse vendo aquilo acontecer com outra pessoa. O trauma cria uma distância entre você e a própria vida. Tyler finalmente caiu num sono agitado, Emma resmungava às vezes sem acordar. Cada som que ela emitia parecia uma faca no meu peito. Pensei em todas as vezes que inventei desculpas para meus pais ao longo dos anos. Quando minha mãe criticava meu jeito de criar, eu dizia que ela queria o bem. Quando meu pai fazia comentários rudes sobre a Emma ser mimada, eu justificava como diferença de geração. Quando a Beta reclamava que eu não disciplinava meus filhos o suficiente, eu dava risada, chamando de implicância entre irmãs. A verdade, porém, era mais simples e mais feia do que qualquer desculpa: eles eram abusadores. Sempre foram. Eu sobrevivi ao abuso deles e quase alimentei a mesma besta com meus filhos. O celular vibrou com mensagens eu sabia, sem olhar, que eram da minha mãe ou da Beta. As notificações continuaram por quilômetros, implacáveis e acusatórias. Finalmente parei num posto e bloqueei os 3 números: mãe, Beta e pai. O silêncio que veio depois foi como o primeiro suspiro limpo após anos de sufocamento. Ao voltar para a estrada, algo havia mudado em mim. A culpa que sempre me vinha a ideia de enfrentar a família tinha desaparecido. Em seu lugar havia algo frio e claro, a certeza absoluta de que eu os faria pagar pelo que fizeram. O Mark estava na garagem quando chegamos. Bastou olhar meu rosto para entender que algo catastrófico ocorrerá. Leve-a ao hospital, eu disse, carregando a Emma para dentro enquanto ele pegava o Tyler. Agora.
Documentamos tudo: o hematoma, o depoimento da Emma, o registro da lesão. O rosto do médico do pronto-socorro se fechou ao examinar as costas dela. Uma enfermeira fez perguntas com calma. Alguém sugeriu chamar o serviço de proteção à criança. Não será necessário, eu disse. Não temos mais contato com essas pessoas, mas quero tudo documentado. Cada detalhe, cada foto. O médico assentiu lentamente. Esse tipo de força poderia ter fraturado a coluna dela se o ângulo fosse diferente. Ela teve muita sorte. Sorte. Minha filha teve sorte de a avó não tê-la paralisado. O inferno estava lá. Nos dias seguintes, meu telefone explodiu com mensagens. Minha mãe ligou 17 vezes antes que eu bloqueasse o número dela. Beta enviou textos longos dizendo que eu estava destruindo a família por nada, que Emma precisava aprender respeito, que eu era ingrata por tudo que eles tinham feito por mim. Não respondi a nenhuma dessas mensagens. Em vez disso, fiz cópias de todos os registros médicos. Anotei tudo o que lembrava daquele dia em detalhes excruciantes. Depois fiz algo que adiava há anos: comecei a escrever minhas próprias memórias de infância. O dia em que minha mãe me trancou no porão por 6 horas porque tirei um B numa prova de matemática. A vez em que meu pai me fez ajoelhar no arroz por responder de volta. A vez em que a Beta me empurrou sem querer na escada e me culparam por ter sido descuidada. Os padrões ficaram claros quando finalmente permiti a mim mesma enxergá-los. Procurei uma terapeuta especializada em trauma familiar. Emma começou a ver uma psicóloga infantil. Tyler participou de algumas sessões quando a terapeuta achou que ajudaria a processar o que ele havia presenciado. Mark foi meu apoio durante tudo isso. Ele sempre achou minha família estranha, mas nunca me pressionou a cortar contato. Agora ele entendia por que eu havia me esforçado tanto para manter algum tipo de relação com eles, apesar do frio deles. Eu tentava consertar algo que já estava quebrado desde o início. 2 semanas após o incidente, chegou uma carta do advogado dos meus pais. Eles ameaçavam processar pelo direito de visita de avós, alegando que eu os estava afastando dos netos sem motivo. A audácia era impressionante. Contratei meu próprio advogado, bom, daqueles que já lidaram com casos assim e sabiam exatamente como agir. Entramos com um pedido de medida protetiva. A documentação médica era condenatória. A foto do pronto-socorro mostrava claramente o tipo de indisciplina aplicada a uma criança de 6 anos. O depoimento de Emma, dado na presença da psicóloga infantil, era devastador e claro. A audiência foi marcada para 6 semanas depois, um mês após receber a ameaça legal. Durante esse período, as ligações da minha mãe mudaram do meu telefone para a caixa postal do trabalho, para o celular do Mark, para meus amigos, para a escola da Emma. Ela era implacável. Essas 6 semanas pareceram viver numa zona de guerra. Todo dia trazia novos ataques, novas táticas de manipulação, novas tentativas de controlar a narrativa. Minha mãe fez uma publicação no Facebook se pintando como uma avó de coração partido, impedida de ver seus preciosos netos por uma filha vingativa. Em poucas horas, parentes distantes com quem eu não falava há anos começaram a me mandar mensagens exigindo explicações. Eu não respondi. Meu advogado havia sido claro sobre isso. Não se defenda nas redes sociais. Não responda aos macacos voadores. Cada palavra que você disser será distorcida. Mas permanecer em silêncio parecia impossível quando vi os comentários se acumulando. Primos com quem eu brincava na infância me chamavam de cruel. Amigos da família compartilhavam a postagem com emojis de choro. Minha mãe havia passado décadas construindo sua reputação como um pilar da comunidade, e agora estava usando tudo para destruir a minha. Meu local de trabalho também se tornou um campo de batalha. O consultório odontológico onde eu trabalhava há 8 anos de repente parecia hostil. Minha mãe ligava para a recepção com tanta frequência que nossa recepcionista, Dana, começou a reconhecer sua voz. Ela está dizendo que você está tendo um colapso mental. Dana me contou baixinho numa tarde. Que você está isolando as crianças e inventando histórias. O Dr. Patterson me perguntou se estava tudo bem comigo. Minhas mãos tremiam enquanto esterilizava os instrumentos. Ele sempre fora justo, mas eu conseguia imaginar como aquilo parecia para fora, uma filha cortando relações com toda a família de repente. Parece suspeito se você não conhece toda a história.
Marquei uma reunião com o Dr. Patterson naquele mesmo dia. Levei cópias dos registros médicos, as fotos, a solicitação da medida protetiva. Sentei no escritório dele enquanto ele revisava tudo, o rosto ficando cada vez mais sério. Sinto muito que você esteja passando por isso, disse finalmente. E sinto por ter duvidado de você. Sua mãe é muito convincente ao telefone. Ela tem muita prática, respondi. Ele assentiu lentamente. Se ela ligar de novo, vou avisar que qualquer contato adicional será considerado assédio e envolverá a polícia. Isso ajudou, mas não impediu o assédio em outros lugares. Minha mãe descobriu a escola de Emma e começou a aparecer na hora da saída, ficando apenas a uma distância técnica para não violar regras, já que a medida protetiva ainda não estava em vigor. Ela ficava lá, com cara de ofendida e a avó preocupada, acenando para Emma quando a via. Emma começou a ter ataques de pânico na escola. Sua professora, Senhora Rodrigues, me chamou para uma reunião. A ansiedade da Emma piorou significativamente. Ela pede para ir ao banheiro o tempo todo, e acho que é só uma desculpa para ficar sozinha. Parou de participar das atividades em grupo. O que está acontecendo? Expliquei tudo, mostrando as fotos das costas da Emma, embora o hematoma já tivesse diminuído. A expressão da senhora Rodrigues se endureceu. Vou falar com a diretora. Podemos registrar sua mãe no sistema como não autorizada para buscar a criança, e a segurança irá acompanhá-la para fora do campo se aparecer novamente. Mas o dano se espalhava mais rápido do que eu conseguia conter. Bethan começou sua própria campanha, contatando amigos em comum com a versão dela dos fatos. Segundo ela, Emma tinha sido extremamente desrespeitosa, e minha mãe mal havia tocado nela, apenas deu um leve tapa para chamar atenção. A lesão teria sido exagerada, provavelmente auto-infligida para chamar atenção. Eu estava doutrinando minha filha para mentir sobre o que havia acontecido. Amigos que eu conhecia há anos começaram a se afastar. Alguns acreditaram em Bethan, outros simplesmente não queriam se envolver em dramas familiares. Meu círculo social, que nunca fora grande, encolheu quase totalmente. A família do Mark se juntou a nós, o que ajudou. A mãe dele trazia refeições 3 vezes por semana. O irmão ofereceu instalar um sistema de segurança em nossa casa depois que minha mãe passou de carro uma noite, diminuindo a velocidade para olhar pelas janelas. A irmã iniciou um grupo de mensagens, enviando memes e vídeos engraçados para me distrair do estresse constante. Mas mesmo o apoio deles não conseguia nos proteger de tudo. A professora da pré-escola do Tyler mencionou que uma mulher, dizendo ser sua avó, havia tentado buscá-lo mais cedo um dia, alegando que havia uma emergência familiar. A professora seguiu o protocolo e recusou, mas isso nos abalou a todos. Ela está escalando, disse meu advogado durante uma das reuniões de preparação. Isso, na verdade, é bom para o nosso caso. Documente tudo, cada ligação, cada aparição, cada tentativa de contato. Isso mostra um padrão de assédio e de recusa em respeitar limites. Então, eu documentei. Mantive um diário com datas, horários e descrições de cada incidente. Salvei cada correio de voz, cada mensagem de números desconhecidos que suspeitava serem dela, cada postagem nas redes sociais. Tirei fotos do carro dela estacionado na nossa rua. Registrei boletins de ocorrência cada vez que ela aparecia em algum lugar que não deveria. A trilha de papel ficou extensa. Cada evidência era mais um prego no caixão do caso dela. Mark começou a trabalhar mais em casa, preocupado em me deixar sozinha com as crianças. A empresa de construção dele foi compreensiva, mas isso nos pressionava financeiramente. Eu já havia reduzido minhas horas no consultório odontológico porque Emma precisava de mim mais. Nossa conta poupança estava esgotando rápido. Vai valer a pena, Mark repetia. Seja o que custar, vale manter eles seguros. Eu sabia que ele estava certo, mas o estresse era esmagador. Algumas noites eu ficava acordada fazendo cálculos na cabeça, planejando quanto tempo poderíamos arcar com essa batalha legal. O advogado não era barato. A terapia de Emma, o sistema de segurança, a câmera Ring, a consulta com o especialista em direito de família. Tudo custava dinheiro que não tínhamos. Mas então eu lembrava do rosto da Emma quando ela desabou nos meus braços. Do jeito que seu corpinho pequeno tremia de soluços, e eu sabia que não havia preço para protegê-la.
Eu venderia tudo que possuíssemos se fosse necessário. Sua mãe ligou de novo, disse minha chefe uma tarde. Eu disse que a demitiria se ela continuasse atrapalhando o consultório. Ela disse que eu estava incentivando abuso infantil ao te apoiar, acrescentou. A projeção era quase cômica. O encarregado do Mark recebeu ligações semelhantes. Minha mãe dizia a ele que eu estava mentalmente estável por manter os filhos afastados de seus avós amorosos. Ela se pintava como vítima em cada versão dessa história que contava. Mas eu tinha a verdade. Tinha evidências. Tinha testemunhas. Chegou o dia da audiência da medida protetiva. Meus pais apareceram com suas roupas de domingo, parecendo a versão de avós de Norman Rockwell, doces, idosos, confusos sobre por que a filha estava sendo tão cruel. Entrar naquele tribunal foi surreal. O prédio cheirava a madeira velha e ansiedade. Pessoas sentavam-se nos bancos aguardando seus casos, algumas entediadas, outras aterrorizadas. Segurei a mão de Mark tão firme que provavelmente deixei a dele marcada. Meus pais sentaram-se do outro lado da sala com sua advogada, uma mulher de aparência afiada, na casa dos 50 anos, especializada em casos de direito de avós. Minha mãe vestia um cardigan lilás suave e pérolas, com o cabelo branco perfeitamente arrumado. Parecia alguém que deveria estar assando biscoitos e lendo histórias antes de dormir, e não se defendendo de acusações de abuso infantil. Meu pai usava um terno que eu nunca tinha visto antes, provavelmente comprado para a ocasião. Manteve a expressão neutra, quase entediada, como se aquilo fosse apenas uma interrupção inconveniente no dia dele. Bethan também veio, sentando-se atrás deles com um vestido preto que parecia deliberadamente fúnebre. Quando nossos olhares se encontraram, ela me lançou um olhar de ódio puro. Fui a primeira a desviar o olhar, concentrando-me no bloco de notas em que minha advogada fazia anotações de última hora. Eles vão jogar pesado a carta da simpatia, ela me avisara antes. Pais idosos que só querem ver os netos. Um mal-entendido exagerado. Eles vão te fazer parecer histérica e vingativa. Mas eu tenho fotos, lembrei. Fotos podem ser explicadas. Precisamos estar impecáveis em cada ponto. O oficial chamou nosso caso. Levantamo-nos e nos aproximamos do banco. A juíza era uma mulher na casa dos 60, com cabelo cinza ardose e uma expressão que não entregava nada. Ela olhava para ambas as partes com ceticismo igual. O advogado da minha mãe começou, pintando o retrato de avós devotados, pegos de surpresa por acusações repentinas. Falou sobre o trabalho voluntário dela na igreja, seu histórico impecável, décadas criando filhos sem incidentes. Descreveu o dia em questão como uma ação disciplinar menor, mal interpretada. A senhora Morrison mal tocou na criança, disse o advogado com naturalidade. Apenas deu um toque no ombro da Emma para chamar sua atenção quando a menina estava desafiadora. Qualquer lesão resultante provavelmente veio de uma queda da própria Emma enquanto estava aborrecida. A avó está sendo vilanizada por tentar ensinar boas maneiras básicas. Senti a raiva crescendo no peito, mas a mão de Mark sobre meu joelho me manteve ancorada. Então nossa advogada apresentou as provas. As fotos das costas da Emma fizeram várias pessoas na sala de audiência ofegar. O relatório do pronto-socorro detalhava ferimentos consistentes com trauma contuso significativo. A psicóloga da Emma testemunhou sobre os pesadelos constantes, a regressão no comportamento e o medo da disciplina. A doutora Sarah Shane, terapeuta de Emma, falou de maneira cuidadosa e profissional sobre o impacto psicológico. Emma apresenta sintomas consistentes com trauma agudo. Ela descreveu o incidente em detalhes diversas vezes, e sua narrativa permaneceu consistente. O padrão de lesões coincide com sua descrição de ter sido atingida com uma cadeira. Isso não foi um tapa leve ou um acidente. Minha própria terapeuta também testemunhou sobre padrões de abuso geracional e o impacto psicológico de crescer nesse ambiente. Ela só trabalhava comigo há algumas semanas, mas já havíamos explorado décadas de trauma em nossas sessões. Falou sobre impotência aprendida, sobre como vítimas de abuso muitas vezes minimizam suas experiências e sobre a coragem necessária para quebrar ciclos. Então chegou a minha vez de depor. Descrevi aquele dia passo a passo, a desculpa conveniente que me tirou de casa, a bagunça deliberada feita para Emma limpar, a cadeira, as palavras, a completa falta de remorso. O advogado da minha mãe tentou pintar tudo como um único incidente, um momento de julgamento ruim, avós que se importavam demais com o comportamento correto.
Eles mencionaram minha própria infância, sugerindo que eu tinha me tornado bem ajustada apesar de uma disciplina similar. Não é verdade, senhorita Shen, que você foi criada com punição corporal e não sofreu danos duradouros? Perguntou o advogado, com um tom que sugeria que a resposta era óbvia. Minha advogada estava pronta. Ela me perguntou diretamente sobre minhas experiências de infância. Respondi honestamente. A sala de audiência ficou em silêncio enquanto eu descrevia o abuso sistemático mascarado como educação tradicional. Contei sobre ser trancada no porão por horas, sobre ajoelhar no arroz até meus joelhos sangrarem, sobre o cinto que ficava pendurado perto da porta da cozinha, sempre visível, sempre ameaçador. Sobre aprender a ser invisível, a nunca errar, a antecipar seus humores. E você se considera bem? Perguntou minha advogada. Considero-me uma sobrevivente, disse. E não vou permitir que meus filhos se tornem sobreviventes da mesma coisa. Vi o rosto da minha mãe se quebrar por um instante, a raiva vazando por trás de sua máscara de avó, antes que ela se recompusesse. A juíza fez várias perguntas diretas à psicóloga da Emma sobre a confiabilidade do testemunho de uma criança de 6 anos. A doutora Shen respondeu com maestria, explicando que crianças raramente mentem sobre abuso, que o relato de Emma foi dado sem perguntas sugestivas, e que as evidências físicas corroboravam cada detalhe. O advogado da minha mãe a chamou para depor. Ela testemunhou com lágrimas nos olhos sobre quanto amava seus netos, como nunca machucaria intencionalmente a Emma e como tudo não passava de um trágico mal-entendido. Alegou que Emma teria escorregado e batido contra uma cadeira, e que a lesão foi acidental. Talvez eu tenha levantado a voz, e lamento profundamente, disse minha mãe, enxugando os olhos com um lenço. Mas eu nunca bateria em uma criança. A própria acusação me parte o coração. Foi uma performance magistral. Se eu não tivesse vivido décadas de manipulação dela, talvez tivesse acreditado. Então nossa advogada perguntou sobre as palavras específicas que meu pai havia dito. A dor ensina mais rápido do que palavras jamais poderiam. Minha mãe hesitou. Ele não quis dizer assim. Falava filosoficamente sobre como as dificuldades da vida nos ensinam resiliência. Foi tirado de contexto. E sua declaração de que estava ensinando uma lição a Emma porque a mãe dela falhou? Eu estava frustrada, admitiu minha mãe. Falei de maneira dura, mas não era sobre punição física. Era sobre respeito e educação. As mentiras saíam tão suavemente que quase admirei sua habilidade. Quase. Meu pai foi chamado em seguida. Seu depoimento foi breve e sem emoção. Alegou não ter testemunhado o incidente, apenas ouvido o tumulto e feito um comentário casual que foi mal interpretado. Negou ter visto qualquer lesão e sugeriu que eu estava fazendo tempestade em copo d'água. Às vezes, os pais precisam estabelecer limites, disse ele. Minha filha sempre foi sensível demais. Isso parece uma reação extrema a uma interação normal entre avós e netos. A juíza concedeu a medida protetiva, 3 anos renováveis, sem contato com meus filhos, sem contato comigo, distância mínima de 150 metros. Mas isso não era suficiente para mim. 3 meses depois da medida, entrei com um processo civil para cobrir despesas médicas da Emma, custos de terapia e danos emocionais. Minha advogada me garantiu que tínhamos um caso excelente. Berta ligou para o celular do Mark, de um número desconhecido, gritando que eu estava destruindo a família, que minha mãe estava devastada, e perguntando como eu podia ser tão vingativa por um acidente. Se alguém tivesse esmagado as costas da Madison com uma cadeira, você chamaria isso de acidente? Mark perguntou calmamente. Ela desligou. O processo seguiu adiante. A fase de investigação revelou coisas que eu não sabia. Berta havia tido 3 casos no CPS nos últimos 2 anos, todos investigados e encerrados por falta de provas. A escola da Madison havia feito registro sobre hematomas. Meus pais haviam prestado cuidados durante essas investigações, tornando mais difícil estabelecer um padrão. Agora tudo estava documentado. Tudo estava registrado oficialmente. As declarações foram brutais. Sentar-se frente a frente com minha mãe em uma sala de conferência, assistindo-a mentir sob juramento, foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Ela manteve o papel de avó inocente durante todo o tempo, insistindo que Emma havia sido desajeitada e propensa a acidentes naquele dia. Pintou-me como uma mãe superprotetora que nunca disciplinava adequadamente os filhos.
Sua filha Emma é bastante dramática, não é? Perguntou o advogado deles durante minha declaração. Propensa a exageros. Minha filha tem 6 anos e foi brutalizada por alguém que deveria tê-la protegido, respondi com firmeza. Não há nada de dramático nas evidências médicas. O depoimento do Mark foi mais curto. Ele não presenciou o incidente, mas testemunhou sobre o comportamento da Emma antes e depois, como ela era uma criança feliz e extrovertida que se tornou ansiosa e retraída, como deixou de querer visitar a família, como começou a ter pesadelos com cadeiras, porões e avós. As despesas legais chegavam a dezenas de milhares de dólares. Nossas economias haviam acabado. Tivemos que fazer um empréstimo usando a casa como garantia. Mas, toda vez que eu pensava em desistir, lembrava da psicóloga da Emma explicando a importância de as crianças verem os pais lutarem por elas. Ela precisa saber que você a escolheu, disse a doutora Shen. Que você não recuou quando ficou difícil. É assim que ela vai aprender que sua segurança importa mais do que manter a paz. Então, continuamos lutando. O caso foi resolvido fora do tribunal por $60 mil. Não porque sentissem culpa. O advogado deixou claro que eles não admitiam qualquer erro, mas porque ir a julgamento seria mais caro e mais público. Coloquei o dinheiro em um fundo para a futura terapia e educação da Emma. Ela precisaria de ambos. Mas a verdadeira vingança, a verdadeira lição, não era sobre dinheiro. Era sobre destruir a reputação deles. As pequenas cidades falam. A comunidade dos meus pais não era exceção. A notícia sobre a medida protetiva, o processo, as fotos das costas machucadas da Emma se espalhou. Amigos da igreja começaram a fazer perguntas. Vizinhos que os conheciam há décadas começaram a evitá-los no mercado. Minha mãe sempre se importou desesperadamente com aparências. Construiu toda a sua identidade em ser respeitada na comunidade, mãe dedicada, avó carinhosa. Essa imagem estava destruída agora. Os sussurros a seguiam aonde fosse. Quando ela se voluntariava na feira de livros da biblioteca, os pais afastavam os filhos. Quando meu pai tentou entrar em um comitê do clube de golfe, sua inscrição foi discretamente negada. Quando Bethan tentou matricular Madison em aulas de dança, a instrutora de repente não tinha mais vagas. Não precisei dizer uma palavra contra eles. A verdade fez todo o trabalho. 6 meses depois da audiência, recebi uma mensagem de uma antiga amiga da família. Ela pediu desculpas por não ter entrado em contato antes, disse que sempre suspeitou que algo estava errado, mas não quis se intrometer. Então contou que minha mãe aparentemente teve um colapso no supermercado, chorando sobre como sua filha ingrata havia arruinado sua vida por nada. O gerente do mercado pediu que ela saísse. 1 ano depois, soube que eles colocaram a casa à venda. Não suportavam mais o julgamento alheio. Mudarão-se para 3 condados de distância, para um lugar onde ninguém conhecia a história deles. Bethan parou de nos procurar completamente. Da última vez que soube, ela havia se mudado para outro estado com a Madison. Eu torcia para que a distância desse a garotinha uma chance de algo melhor, mas não era muito otimista. O hematoma da Emma sarou em cerca de 1 mês, mas as cicatrizes psicológicas demoraram mais. Ela teve pesadelos por quase 1 ano. Assustava-se sempre que alguém levantava a voz. Ficou obcecada por seguir regras, aterrorizada pela ideia de punição. Mas a terapia ajudou. A psicóloga dela era incrível, paciente e acolhedora. Aos poucos, Emma voltou a ser criança. Voltou a rir mais, a testar limites de forma saudável. Aprendeu que errar não resultava em violência. O Tyler não lembrava muito daquele dia. Felizmente, era pequeno o suficiente para que a memória se apagasse rápido. Fomos honestos com ele, na medida certa para a idade, conforme foi crescendo, mas ele não carregou o trauma que marcou a irmã. Mark e eu ficamos muito mais cuidadosos com quem permitíamos perto dos nossos filhos. Formamos uma família escolhida de amigos que respeitavam consentimento, limites e uma educação gentil. Nossos filhos cresceram sabendo que estavam seguros. A Emma tem 13 anos agora, 7 anos após aquele dia terrível. Ainda está em terapia, provavelmente vai continuar por um tempo, mas está florescendo. Joga vôlei, tira boas notas e tem amigos que de fato a tratam bem. Sabe que o que aconteceu não foi culpa dela. Sabe que não merecia aquilo.
Também sabe que eu lutei por ela, que escolhi a segurança dela em vez da obrigação familiar, que amar é proteger, não submeter. Tyler tem 11 anos e é feliz e despreocupado, sem noção de quanto as coisas poderiam ter sido piores. É obcecado por skate e piadas péssimas. Trata a irmã com uma afeição casual que vem de crescer numa casa sem medo. Às vezes é uma pergunta sobre meus pais. Eu sou sincera com ela. Digo que eles fizeram escolhas que priorizaram o controle em vez do amor, que valorizaram a obediência acima da segurança, que machucaram muito e não demonstraram remorso. Você sente falta deles? Ela perguntou uma vez. Pensei antes de responder. Sinto falta da ideia do que eles poderiam ter sido, mas não sinto falta de quem realmente são. Ela assentiu, satisfeita com a resposta. Já me perguntaram se eu me sinto culpada por ter destruído a vida deles, a reputação deles, a paz deles. A resposta é simples: não. Eles destruíram a própria reputação ao abusar de uma criança e defendê-la. Criaram o isolamento escolhendo a violência. Mereceram todas as consequências que vieram depois. Minha mãe quis dar uma lição a Emma naquele dia. Quis mostrar que a desobediência tinha consequências dolorosas, que adultos tinham autoridade absoluta, que crianças existiam para servir e obedecer. Em vez disso, ela me deu uma lição. Ensinou-me que quebrar ciclos exige dureza. Ensinou-me que proteger seus filhos às vezes significa arrasar o terreno, se necessário. Ensinou-me que algumas pontes precisam ser queimadas por completo para que seus filhos nunca as atravessem por acidente. Aprendi. E eles nunca vão esquecer a lição que eu lhes dei em troca. Você não machuca meus filhos nunca.